O silêncio é algo que hoje é muito importante. Nós não estamos habituados com silêncio, nem com silêncio externo e muito menos com interno. Porque internamente estamos sempre num barulho. E externamente esse barulho interno se reflete e acontece também aqui fora. De forma que o cultivo do silêncio é algo que não faz parte da nossa educação nesta civilização, e quem quiser fazer esse cultivo e quiser se organizar nesse sentido ou se cultivar nesse sentido, tem que tomar a iniciativa própria. Agora, para aqueles que acham que não podem fazer silêncio porque tem muito barulho em torno, a gente diz que pode sim fazer silêncio mesmo dentro do barulho, desde que o barulho não esteja dentro de nós. Então, se há muito barulho em torno, como existe nas cidades, nas ruas, nos automóveis, nos ônibus, isto não impede que a gente faça silêncio dentro de si. Basta que a gente, no princípio, fique bem concentrado, tenha essa proposta, afaste as primeiras intromissões e depois fique quieto lá dentro. E aí vocês vão ajudar para que toda aquela desordem, aquele caos que há em torno, diminua um pouco. Porque se um de nós fizer silêncio, como nós somos todos um, não? A humanidade é una. Se um fizer silêncio, isto vai de alguma forma influir em todos. E no mês de outubro, nós tivemos 4 semanas com um pensamento de silêncio em cada uma. De forma que quem seguiu este ritmo teve um pensamento de silêncio logo no princípio do mês, na outra semana teve outro pensamento, na outra semana outro pensamento e terá um outro no dia 30. De forma que o silêncio está sendo lembrado durante todo este mês. Agora, nós notamos, pelo menos aqui em Figueira, onde estamos vivendo, que muito poucos usam esses pensamentos. Porque às vezes o pensamento do dia está falando em silêncio e a pessoa está falando como nunca por aí. De forma que o pensamento não é lido, acho que pela maioria. E a gente convida que isso aconteça. Convida porque nós estamos caminhando para um momento bastante crítico, planetário, e esses pensamentos nos preparam para muitas coisas. Como este de hoje, que diz que poucos momentos de silêncio e de autêntica entrega podem equilibrar muito do que ocorre no mundo. Quem lê este pensamento e trabalha um pouco, logo que desperta de manhã, vai passar um dia diferente. Quando ficar sabendo dali a pouco tudo o que está acontecendo no mundo, vai, num certo sentido, colaborar para que aquilo não piore, não é? Porque cada um de nós que reage, ou cada um de nós que não trabalha o silêncio, não trabalha a oração, está mesmo sem querer e sem ter consciência, colaborando com o caos do planeta, colaborando com esse caos, não é, que a humanidade vive na superfície. Então a gente convida realmente para que essa prática seja adotada por aqueles que não a usam, porque isto influi muito em como o nosso dia decorre. E aqui em Figueira, se todos trabalhassem o pensamento do dia, nós teríamos um dia completamente diferente. Principalmente sendo um grupo tão grande, não? Com tantas pessoas que estão passando por aqui. Se isto fosse adotado,
as coisas seriam muito mais simples, muito mais ordenadas, né? E muito mais positivas. Veja, no dia 7 de outubro, falou-se: tudo se passa no silêncio do ser. Tudo se passa no silêncio do ser. Se a gente para um pouquinho para olhar esta frase, quando desperta de manhã, tudo se passa no silêncio do ser. Então a gente é convidado para entrar em si, porque naquele silêncio é que as coisas reais se passam, as coisas importantes se passam. E se nós já nos despertamos, já despertamos de manhã e já estamos no barulho mental, no barulho interno, então o que vai se passar deve ser muito influenciado por esse barulho. E talvez aquilo que está acontecendo de real dentro de nós não tem possibilidade de emergir. Porque à noite, durante o sono, quando nós nos recolhemos e quando o cérebro finalmente começa a dormir, o cérebro, esta coisa de carne que a gente tem dentro do crânio, isto dorme com o corpo. E esta é a oportunidade de, quando isto dorme, você entrar para dentro de si e deixar de pensar com o cérebro e ver emergir um outro tipo de pensamento, que não vem do cérebro. É um pensamento que vem de uma área mais interna. E se você sabe também despertar, se você não desperta agitado, se você não desperta pensando no que vai fazer dali a pouco, mas se você desperta com calma, de forma que seus corpos sutis vão entrando no corpo ordenadamente, um depois do outro, então você vai despertando para o plano externo. E aí tudo aquilo que se organizou dentro de você, se é que o seu cérebro chegou a dormir, então tudo aquilo que se organizou dentro de você vai emergindo. E você então se levanta do leito num outro ritmo. Isto tudo seria um exercício normal, não? Que a gente não aprende a fazer na educação normal, mas que quando a gente encontra o caminho espiritual, sente uma necessidade de fazer isto, de mudar esses hábitos. Então, no dia 7 se disse que tudo se passa no silêncio do ser. Então, para saber o que se passa dentro de nós, para saber o que está acontecendo dentro de nós, quais são os movimentos que estão sendo sugeridos pelos níveis internos, nós precisamos estar em silêncio. No outro dia, no dia 12, como uma chama que busca tocar o infinito, o ser ora e em silêncio entrega-se à consciência suprema. Aqui, se vocês lerem isso logo que despertar, vocês ficarão no mínimo uns 10 minutos pensando nisso. E enquanto isso, os corpos sutis entram no corpo e vocês se levantam e saem por aí, não é? De uma forma bem mais harmoniosa do que se levantassem e os corpos ainda não entraram direito dentro dos corpos, do corpo físico, vocês já estão falando no telefone, já estão chamando os outros e os corpos ainda não entraram direito. Então está o caos aí, não é? Além do caos que é feito pela humanidade, tem aquele pequeno caos que nós criamos, não é? E que os pensamentos do dia podiam regular um pouco. Depois, no dia 22, que é este pensamento que a gente viu hoje, e no dia 30 que diz: um avanço incalculável pode dar-se
quando o indivíduo adere ao silêncio com dedicação e fervor. É uma combinação bonita esta, não? De silêncio com fervor. Um fervor que não faz barulho, um fervor que não é agitado. É um silêncio fervoroso e um fervor silencioso. Vê, se você está construindo isto quando desperta de manhã, realmente até seu físico pode mudar. Se fizer isto todo dia, até o corpo físico vai se moldando de outra maneira. Porque o corpo físico é muito sensível. O corpo físico é aquele que se transforma menos e com mais lentidão. O nosso corpo etérico se transforma a cada estimulação. Ele muda completamente, de repente. O corpo astral também. O físico é mais lento. Então o físico tem que ser tratado com mais paciência. Mas ele também se transforma. Não se transforma rapidamente como o etérico, nem como o astral. E nem como o mental. Mas ele também se transforma. E ele toma aquela forma, ele adquire aquela vibração que você pacientemente, a cada dia, imprimiu nele. Imprimiu nele com o exercício do silêncio. Então o corpo físico vai ficar mais disciplinado, o corpo físico vai ficar mais tranquilo, o corpo físico vai ficar mais agradável, não é? Tudo isto porque você cultivou um outro ritmo. Você o ensinou, não é? O ensinou a ter outras maneiras, a ter outros gestos. Você o ensinou a ser observador, que ele também observa, ele tem o seu sistema de observação. E ele reage, ele colabora, se você realmente souber tratá-lo. E o silêncio resolve tudo isso. Você quer mandar um recado para o seu corpo físico, às vezes você quanto mais fala com ele, mais você o agita. Mas se você quer mandar um recado e faz silêncio, ele imediatamente fica mais quieto. Agora, isto precisa que você trabalhe isso na sua consciência, porque aí a sua consciência transmite para ele essas mensagens. E aí, por incrível que pareça, ele fica quieto. Quando você quer se aquietar, ele fica quieto. Ele te obedece. Mas a sua consciência é que trabalhou isso e transmitiu para ele. Não foram as palavras, nem descomposturas, nem reações. A sua consciência passa isso para ele. Então essa consciência do silêncio é algo que se deveria trabalhar. E claro que aqueles que estão em um monastério, ou aqueles que estão em um monastério informal, como toda a Figueira, um monastério informal, onde existem monastérios formais dentro. E nós outros estamos no monastério informal. Isto ajuda muito a vida dos monastérios formais. E os monastérios formais, que devem viver para a oração e, portanto, viver o silêncio, então, esses monastérios formais nos ajudam nesse trabalho. E nós que estamos em contato com coisas mais barulhentas, com coisas mais violentas e tudo isso, podemos usufruir desta calma, dos monastérios. E é o silêncio que está fazendo tudo isso. Agora, nós estudamos algumas vezes que isto não acontece, mesmo que você queira, se você não ama o silêncio. Então a primeira coisa seria você ver se você ama o silêncio ou não. A maioria nunca pensou nisso, nem sabe o que é silêncio e, portanto, não pode amar o silêncio. Tem que aprender a amar o silêncio. E aqueles que já amam o silêncio deveriam estimular isso em si mesmo.
Porque quem ama o silêncio e emite silêncio, porque o silêncio também é emitido. Quem emite o silêncio presta um grande serviço, porque por onde ele passa, as coisas se acalmam. Tinha um sábio indiano que dizia que quando um ser silencioso passava, até as plantas sentiam, as flores sentiam. Então, isso tudo muda a vida e muda o mundo, né? Mas aí, vamos ver se a gente se dedica um pouco a esses pensamentos do dia, porque isso pode nos ajudar bastante. E pode ajudar bastante o trabalho que nós fazemos. E a gente notou que oração e pensamento do dia se combinam. De forma que quando você faz as duas coisas, isto combinado, uma coisa ajuda a outra. Então aquela sua parte que é mais ativa, não? É ajudada. E a parte que é mais contemplativa, que é mais silenciosa, é ajudada também. Porque a oração é uma forma de ação. E o pensamento também. E quando essas duas coisas se regulam, quando essas duas coisas convivem, a gente fica num equilíbrio muito grande. Bem, nós hoje ficamos de estudar algumas coisas sobre os princípios da oração, porque nós estamos realmente numa situação planetária que não digo que necessite muito de oração. Estamos numa situação planetária que é só a oração é que pode lidar com ela. Porque realmente a oração é muito ativa e um ser que realmente se põe a orar está cuidando da situação planetária. E existe uma transmissão de Muriel, uma transmissão que ele mandou muito recentemente, muito curtinha, em que ele avisa que está havendo um choque entre o karma humano e as leis. Imagine, o nosso karma está em choque com as leis. O karma que nós criamos está em choque com as leis. De forma que a nossa situação, por ser essa, como humanidade, né, estamos falando, como humanidade, o karma da humanidade está em choque com a lei que ela devia estar seguindo, que ela devia estar vivendo, então daí surgem certos vírus. E esse vírus último que se revelou, esse que chamam Ebola, né? Este nasceu deste choque entre o karma humano e a lei. Por isso é um vírus que está tomando todo o planeta. Porque isso nasceu do karma humano em choque com as leis básicas. Então isso produz os vírus. E outra coisa que produz os vírus são esses pensamentos dissociativos, esses pensamentos que não são de união, que não são tranquilos. Essa dissociação que o pensamento coletivo emana o tempo todo. Isso também cria outro tipo de vírus. Agora, o vírus do choque, o vírus das cargas dissociativas dos pensamentos humanos, podem ser pequenos vírus que estão por aí. E a degeneração geral em que se encontra a humanidade, isso já começa a produzir vírus mais violentos, não é? O vírus que nasce da podridão, do apodrecimento da humanidade, estamos falando dos planos internos, né? Falamos do plano astral, do plano mental, porque no plano mental é uma podridão.
pensamento humano. Então os vírus começam lá que eles são criados. E depois vão se materializando até chegar nos vírus que estão produzindo tantas enfermidades aqui no plano físico. Então essa degeneração humana produz vírus bastante importantes. E o estado decadente, de um modo geral, da humanidade, não esta descida de ladeira que a gente nota, não, em geral, isto também produz outros tipos de vírus. Agora, quando isto vai se ampliando, quando muita gente vai se entregando a esses estados, então surgem aqueles vírus mais violentos. Primeiro foi aquele do HIV, mas quando a ciência materialista pensa que o dominou, não é que ele o dominou, a humanidade criou um vírus mais forte. Então depois do HIV vem esse do Ebola. E depois do Ebola o que virá, não? Porque nós pensamos em vacinas, pensamos em procurar os médicos, pensamos em nos hospitalizar, mas continuamos a criar esses vírus. E como a situação está se degenerando, não é? E nós não nos dedicamos à purificação e muito menos à transmutação, então isto vai ficando bastante carregado. E claro que depois do Ebola, como nós não nos transformamos, a humanidade prossegue nesta decomposição. O que será que vem, não é? O que será que vem? Agora, a hierarquia observa tudo isso e quanto mais quanto mais é infinito o grau da hierarquia, isto é observado com muita compaixão. Porque nós já temos os elementos necessários para começar um reequilíbrio de tudo isso. Nós já temos conhecimento necessário para isso, já conhecemos leis, conhecemos regras, temos muitas instruções a respeito disso. Então deveríamos estar muito mais ativos no sentido positivo. E estamos meio adormecidos, estamos meio inertes. Em geral, não estou dizendo, em geral. Não são todos, mas aqueles que não estão assim são exceções, infelizmente. Então aqui precisaria que a gente tomasse uma certa atitude. E isso nós começamos com a autoobservação. Nós começamos isso observando a nós mesmos. Nos observando nos menores gestos, nos observando nos menores pensamentos, para que possamos nos autocontrolar, para que possamos nos transformar. É assim que se começa. Porque aí, se você realmente assume isso, virão forças ocultas, internas, externas, que ajudarão, que ampliarão isto. E essas coisas começam a fazer um certo efeito. Mas nós sabemos que tudo precisa começar com a nossa própria purificação. E todos nós sabemos como é que se começa. Basta olhar para si próprio e ver como é que tem que começar a purificação. Quem se observa e começa a purificação, em geral começa a falar menos. Se a pessoa não começa a falar um pouco menos, é sinal que ela não está prestando atenção em si. Ela está vagando por aí ou está cuidando de coisas externas, coisas muito... Mas a primeira coisa é que a gente começa a diminuir o número de palavras que pronuncia. E quando começa a diminuir o número de palavras que pronuncia, isto dá outro sentido à vida. Isto dá outro ritmo à vida
E isto faz com que aconteça muita economia de energia. Porque muitas coisas se desencadeiam porque você fala muito. Cada palavra que você fala, cada coisa que você fala, move os éteres do espaço. Então, quanto mais você fala, mais você põe essas partículas em movimento. E segundo o que você fala, elas se movem desordenadamente ou se movem de outro jeito. Mas aí precisa que você tenha essa capacidade, esta possibilidade de diminuir o número de coisas que fala para poder falar de outra maneira. E para poder então produzir um outro resultado no espaço. E tudo isso, sabe, é bom que a gente recapitule, porque os vírus estão aí, e esse último que está muito popular e muito conhecido é muito mais violento do que os anteriores, e aqueles que estão aí já sendo produzidos lá no plano mental da humanidade, quem sabe o que serão, não é? Então nós precisamos ter uma consciência dessas coisas. Temos que ter consciência disso. E se o resto da humanidade não toma consciência, isto não quer dizer que a gente não possa tomar. E isto vai fazer com que a nossa consciência influa ainda mais. Porque se você não está misturado com esse caos, não está completamente misturado com esse caos, a sua ação, o seu comportamento, a sua irradiação vai realmente servir. E isso hoje é um dos maiores serviços, porque nós nos pomos a servir naquilo que nos agrada. E de repente você está empregando uma energia que está desgastando a sua energia, porque aquilo não vai mudar. Agora, se você serve com o silêncio, isto muda alguma coisa, não só em você, mas como no seu ambiente e no mundo. O silêncio. E dizem, não é, aqueles que servem a Deus realmente, que a oração é o maior serviço que existe. De forma que, se nós quisermos realmente servir, se a situação caótica que vai evoluir está nos perturbando, está nos incomodando, existe o silêncio e existe a oração. E oração combinada com silêncio é o melhor serviço que podemos prestar. Digamos que você está vendo o que se passa do outro lado do planeta. E você não pode ir lá resolver nada e nem vai resolver. Mas se você faz silêncio e ora, e oferece isto para a ordem geral, isso pode fazer muito mais do que você ir lá e lutar com aquilo. Mas nós sabemos todas essas coisas, mas parece que não usamos muito. Nós não usamos muito. Sabemos na teoria, mas não as praticamos. E essa purificação é necessária para a gente poder servir um pouco mais. Se você se purifica as suas palavras, o seu pensamento, se você purifica as suas relações, se você purifica a sua alimentação, enfim, tudo aquilo que você purifica, você vai mudando de vibração. E a um certo ponto você começa a perceber que está acontecendo uma transmutação. E esta que é uma fase bem mais importante. Porque a purificação limpa as coisas, organiza as coisas até um certo ponto. Mas tem um ponto do qual a purificação não pode passar. Por exemplo, se você tem uma água, ela pode ser purificada. Mas certas águas
já não tem mais como ser purificadas. Vocês concordam, né? Então aquilo precisa vir uma transmutação geral para que aquilo possa acontecer. E a transmutação é o que vem depois. E é importante a gente saber desses graus de trabalho, de serviço, porque se nós nos entregamos de corpo e alma ao trabalho de purificação, de corpo, alma, mente, com todo o ser, cuidando da purificação nossa, do ambiente, de tudo aquilo que tocamos, né? Se a gente cuida realmente disso, algo dentro de nós começa a transmutar. Não somos nós, com a nossa vontade, que transmutamos. Com a nossa vontade, nós purificamos. E quando esta purificação chega num certo ponto, começam a se abrir canais dentro de você e algo dentro de você começa a transmutação. A transmutação é uma mudança de um estado. A purificação purifica, limpa, mas não muda o seu estado. A transmutação que pode acontecer depois da purificação, essa muda o seu estado. Muda o seu estado é um termo muito amplo e meio vago. Porque a transmutação pode começar deixando diferente alguns estados seus. Agora, um ser todo transmutado é um ser todo reformado, todo reconstruído. E isso não sei se dá para acontecer numa vida, né? Porque havia, para ajudar a humanidade, havia até alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, a lei da purificação vigente. Então muitas pessoas que tinham intenção de se purificar, a uma certa altura começavam a ser transmutadas. Mas isto parou porque a transmutação chegava num ponto, a mudança na pessoa chegava num ponto que aí permitia que o ser interior da pessoa se retirasse e entrasse um ser interior mais evoluído para servir mais o planeta. E isso era um acordo que faziam os dois seres interiores, tanto aquele que queria ceder o corpo, como aquele que queria entrar no corpo. Claro que um ser vai ceder o corpo para um ser mais avançado se o corpo dele está purificado. Senão, um ser mais avançado do que ele não consegue viver num corpo que ele não purificou. Então precisava que houvesse um certo nível de purificação mental, emocional, etérica, física, para que a gente pudesse ceder o corpo para um outro que era mais evoluído e que vindo ia usar melhor este corpo no serviço do que nós usamos. Então existia essa possibilidade. E havia seres bastante evoluídos que não podiam mais usar esses métodos de gestação e de nascimento que se usa aqui na Terra. Então havia seres mais evoluídos e que não podiam usar esse método de nascimento daqui, de gestação, de formação de corpo e de nascimento. Então, nesses casos, a alma daquele que já estava encarnado cedia o corpo para o outro. E isto era uma forma de maior, de resultado de uma purificação. Agora, a situação da Terra se transformou um pouco, a Terra ficou muito mais poluída do que era, e acabou que o governo central pôs fim, por um tempo, pôs fim e não tirou o fim, porque acabou
com a transmutação, transmutação de almas, transmutação de seres. Então, se nós nos purificamos bastante, não quer dizer que o nosso corpo vai ser cedido por alguém, para alguém que vai ser mais útil do que nós. Isso não existe mais. Então você tem que purificar o seu corpo para que você saiba usá-lo melhor. Porque um corpo purificado obedece mais às ideias da mente, um corpo purificado irradia mais as energias da alma que está ali dentro, compreende? Purificar o corpo não é uma questão de higiene física, não estaríamos falando disso se fosse isto. Purificar o corpo é transformar o corpo num veículo melhor, num veículo mais útil, num veículo que pode irradiar muito mais o que a sua alma está querendo irradiar e que às vezes não pode, porque o corpo está denso, todo fechado, a alma não pode se expandir, a alma não pode agir. Então é muito importante um corpo purificado, um corpo obediente, um corpo organizado, porque aí o que vai surgindo no interior pode traspassá-lo, pode irradiar, pode trabalhar aqui fora. Bom, é muito bom a gente saber essas coisas, porque e se a hierarquia nos olha com tanta compaixão, é porque está vendo que nós não estamos usando totalmente, ou melhor, não sei se estamos usando, sequer usando corretamente os nossos veículos, não é? Nós somos conhecidos por dentro e parece que daquilo que somos por dentro não está podendo se manifestar, porque não há disciplina nos corpos, não há purificação nos corpos. E nós não somos muito ajudados pelo ambiente hoje em dia, sabemos disso, né? Somos ajudados pelo ambiente. Aonde quer que você vá, você recebe ondas de rádio, você recebe ondas de aparelhos celulares, você recebe onda dessas coisas que levam no bolso, que tocam. Isto tudo é um inferno na nossa volta. De forma que nós perdemos muito tempo e estamos no caos. Então agora precisa um pouco mais de esforço. E por precisar um pouco mais de esforço, a hierarquia diz que nos ajudaria. Por precisar um esforço, talvez, que a gente não tenha forças para fazer. Mas se a gente quiser mesmo, se a gente decidir, se a gente resolver, se a gente determinar que vai fazer o trabalho, mesmo que a gente não consiga tudo, a hierarquia completa. Isso ela está nos dizendo. A hierarquia completa o nosso trabalho. De forma que, ao mesmo tempo que tudo ficou mais difícil, num certo sentido ficou mais simples. Porque se as coisas chegaram neste clima caótico, que não chegou ainda no máximo, né? Começou. Este é o início dos inícios. Uma hierarquia falou para uma pessoa, este é o início dos inícios, imagina. Então aí nós estamos realmente convidados a tomar uma providência conosco. Porque senão daqui a pouco vai ser tarde. Hoje ainda dá para você fazer alguma coisa, depois fazer mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco de mais um pouco, e quando não dá mais, faz mais um pouco, e aí a hierarquia completa. A hierarquia entra e completa. Porque a hierarquia está toda voltada para isso. Porque sabe quais são as circunstâncias de hoje, as condições de hoje, e sabe muito bem que, embora a gente esteja ouvindo isto há 2000 anos
aliás, 2014 anos, estamos ouvindo isso, até mais um pouco, porque parece que Jesus nasceu antes. Eu acho que já faz mais ou menos 2020 anos, ou 20 e tantos anos, que a gente está ouvindo isso. A gente ainda não incorporou isso. Mas tem muita base dentro de si para incorporar se quiser, porque realmente há 20 séculos que houve isso. Então tem dentro de si uma boa semente. E começou a ouvir isso em outros tempos, hein? Quando o caos não estava como está agora. De forma que há 2000 anos atrás, ouviu-se isso, e isso ficou plantadinho lá dentro. O problema é que a gente não deixa isso emergir. Não deixa isso emergir porque está distraído, ou está sonolento, ou está inerte, ou está ocupado com outras coisas, ou está com outras prioridades. Mas parece que está na hora de nós tomarmos uma atitude conosco. Não com os outros, porque você não pode tomar atitude por ninguém. Cada um tem seu livre-arbítrio e deve fazer o que ele achar que deve. Agora, nós temos que tomar uma atitude conosco. E ou a gente faz isto, ou as coisas não vão ficar muito bem. Isso estão dizendo todos os nossos instrutores. Bom, mas vamos ver agora algo sobre a oração, porque a oração é o instrumento que nós temos para nos relacionar com outros planos de consciência. Nós não precisamos ser médiums ativos, nós não precisamos ser gênios, nada. Nós temos que chegar a orar, porque a oração está naturalmente nos conectando com planos superiores. E nós já fizemos alguns estudos sobre oração, inclusive numa das semanas passadas, né? E hoje teríamos que acrescentar algumas coisas. Queríamos acrescentar hoje que as orações que a hierarquia nos tem passado e as orações que a hierarquia nos passou no passado, mesmo remoto, são fórmulas, Não são só poesias, não são só coisas bonitas. Isso são fórmulas científicas da ciência espiritual. Cada oração que a hierarquia passou, não a oração que nós criamos, e que podemos também criar e fazer, mas a oração que a hierarquia passou, toda oração que veio da hierarquia, é uma fórmula científica que promove, segundo as palavras de Muriel, é uma fórmula que promove o contato com energias imateriais. Então, quando você está orando, se você está orando de verdade, você está aplicando uma fórmula que vai te levar ao contato com energias imateriais. Percebe? Isso é uma definição de oração que a gente não usa muito. Não é? Que isto veio numa comunicação de Muriel de setembro deste ano. E ele diz: as fórmulas de oração entregues pela hierarquia, e nós temos um livro cheio dessas fórmulas. Temos um livro cheio. Outro dia uma monja me mostrou um livro grosso assim, de orações passadas pela hierarquia. Elas promovem, em diferentes âmbitos, o contato com energias imateriais. E cada oração que a hierarquia passa dá
um novo grau de contato. E há orações próprias para aqueles que não têm contato algum. E há as outras que ajudam o indivíduo a ter mais contato. E há orações ainda mais imateriais que nos mantêm mais coligados com as vibrações imateriais. Então tem diferentes tipos de oração, diferentes graus de oração. E é por isso que muita gente não consegue orar certas coisas. Não é que ele não queira, ele não pode, porque ele não está naquele ponto, ele não está no ponto daquela oração. E é por isso que os monastérios têm um livro grosso assim. Ali tem para todos os graus. Se buscarem, tem para todos os graus. E nós também temos, porque existem organizações religiosas planetárias que têm também diferentes tipos de oração. E essas religiões publicam breviários, publicam livros de orações. Existem autores religiosos que escreveram orações. Existem orações atribuídas a São Francisco. As orações atribuídas a São Francisco trazem muita harmonia com o reino animal, com os reinos da natureza. Enfim, se nós procurarmos, encontramos orações para o nosso uso. Encontramos orações para o nosso exercício. E há orações feitas por teólogos, por seres de pensamento intelectual, orações bem complicadas que purificam o nosso intelecto. Enfim, depois tem a Ave Maria, que praticamente todo mundo conhece, que é uma oração pura, muito pura. Porque começa falando de uma situação de pureza, começa se referindo a um ser completamente puro, começa citando um anjo, que é uma outra evolução, que está muito próxima de nós. Enfim, a Ave Maria é uma oração perfeita. Se nós abrirmos o coração, ali fazemos um processo. E acabamos, não é? Como vocês veem, como ela diz, não é? Acabamos prestando um serviço, porque acabamos pedindo por quem precisa, pedindo por almas, né, que precisam. E outras orações que são muito conhecidas, parece que as mais conhecidas são a Ave Maria e o Padre Nosso, né, que são orações que contêm o caminho todo. Mas como são muito simples e todo mundo sabe, a gente acha que precisa de uma oração oculta. E então eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de contato com esse universo da oração. Mas aqui então diz que as fórmulas de oração, não diz essa ou aquela. Eu estou citando algumas para me explicar. Mas aqui não cita nenhuma. Aqui diz que todas são fórmulas que, quando foram entregues pela hierarquia, nos facilitam o contato com energias imateriais, que é o que nós precisamos. Seja com uma oração muito simples, seja com uma outra mais intelectualizada, com qualquer tipo de oração, se ela é uma fórmula para nos contatar com a energia imaterial, é o que nós precisamos. Porque nós carregamos uma carga muito grande de matéria. Nós carregamos um corpo que é totalmente concreto, sólido. Pensa. Então, deveríamos estar orando o tempo todo, porque somos uma peça dura, uma peça sólida, uma peça que não é transparente. E se nós não usarmos orações, se nós não tivermos a possibilidade de fazer este contato com os níveis imateriais, nós vamos desencarnar nessa dureza. E depois para a alma sair do corpo, como dói, como custa. Não é? Que podia ser assim, pronto.
pela cabeça, né? Podia sair assim, facilmente. Mas vamos aqui. É porque estamos precisando também falar sobre a morte um dia, viu? Vamos. Então aqui. Mesmo as fórmulas devocionais mais simples são como fios de luz que se conectam com dimensões que em muito transcendem o plano material humano. Essas coisas são como fios de luz que transcendem os nossos planos e começam a ligar as dimensões. Se você ora realmente, é como se você estivesse perfurando dimensões, perfurando planos. E de repente você vai se sentir consciente em um plano mais sutil, em um plano mais sutil, e começa a viver ali, começa a agir ali, não é? Permite-se assim que um fluxo de energia restauradora e renovadora alcance a asfixiante esfera tridimensional. Muriel chama a nossa atmosfera de asfixiante. Imagina o sacrifício, hein, que essa hierarquia faz estar em contato conosco. Porque para estar em contato conosco, eles precisam entrar nessa coisa. Bom, então aqui, olha, mesmo as fórmulas devocionais mais simples são como fios de luz que se conectam com dimensões que em muito transcendem o plano material humano. Qualquer oração que você faça, mesmo uma frase, um pequeno mantra, aquilo é um fio de luz. E se você trata aquilo como um fio de luz, ele começa a agir, dinamizado por você, energizado por você. Você emite aquilo, você emitiu um fio de luz que começa a trabalhar. Está vendo quanto a gente pode servir? Permite-se assim que um fluxo de energia restauradora e renovadora alcance a asfixiante esfera tridimensional. Bem, enquanto isso, você se restaurou e você se renovou. Porque se você aplicou essa fórmula e conseguiu que esse fio de luz se fizesse, alguma coisa se renovou em você, alguma coisa se restaurou em você. Sob o comando das hierarquias divinas, agora aqui vem uma ajuda. Sob o comando das... Quer dizer, até aqui você faz. Agora aqui entrou outra coisa, uma ajuda bem forte. Sob o comando das hierarquias divinas, o reino angélico construiu para cada fórmula orante um canal de luz específico. Então, qualquer forma orante, qualquer fio de luz que você adote, o reino angélico colaborou na construção desta fórmula. Esta fórmula não é uma fórmula humana. Esta forma, o reino angélico participou dela. O reino angélico é um reino que não é material. É um reino imaterial. E ele colaborou nessas fórmulas. O reino angélico deixou a energia dele nessas fórmulas, quando as fórmulas foram passadas pela hierarquia. E que deve estar disponível para algum setor do plano de resgate. Então o reino angélico dinamizou essas fórmulas, o reino angélico se conectou com isso, já em função da hora do resgate. Em outras palavras, já em função do que vai acontecer na transição da Terra. Então, veja como o reino angélico realmente está a serviço, hein? Então, certas orações
que nós estamos recebendo hoje, repito, da hierarquia, não? Certas orações que estamos recebendo hoje da hierarquia têm uma energia que outras orações não tiveram, que é essa oração na qual o reino angélico colocou esta não sei o que, colocou uma coisa dele que vai fazer com que aquela oração resolva muita coisa na hora do resgate. E como nós estamos nos preparando, não para a hora do resgate, nós não estamos nos preparando? Eu acho que sim, não? Estamos nos preparando para a hora do resgate. Se alguém chegar aqui, alguém do outro plano disser, fiquem quietinhos porque vão todos sair. Tem que ficar quietinho e sair. Deve estar preparado para isso. Porque tem muitos que não vão passar pela aquele processo da transição. Há aqueles que antes de começar aquele movimento, algo vai chegar e vai dizer, vamos. Ele tem que ficar quietinho e se deixar sair. Será que nós estamos preparados para essas coisas? Ou vamos dizer, eu não posso porque eu tenho que avisar. Será que nós estamos preparados para essas coisas? Eu acho que temos que nos preparar, porque é o que vai acontecer, sabe? Porque se aqui tem tanta gente no caminho, eu acho que tem gente que vai passar por isso. Que uma hora, ei, vamos. Ninguém sabe quem está dizendo isso, só sabe que estão chamando. E vamos. O que vocês fariam? Vocês estão preparados para isso? Vocês respondem, vamos? Vamos. Ou o que vão dizer? Eu tenho que avisar meu pai? Tenho que avisar minha mãe? Tenho que dar madeira para o meu filho? Vocês vão fazer o quê nesse momento? Aqui ele diz que é preciso compreender a liturgia dos monastérios e é preciso compreender a liturgia das comunidades luz e dos seus centros marianos como operação de uma complexa engrenagem do resgate crístico, posta em movimento em distintas dimensões. Então nós temos certas orações que a hierarquia nos passa agora, que estão movendo coisas em várias dimensões e que são adequadas para os momentos que se aproximam. E aqui nos alertam para o seguinte: não rejeiteis a simplicidade das fórmulas. Tem gente que é um pouco imaginativa e diz, não, essa oração todo mundo faz, isso é muito simples, eu quero uma coisa mais substancial. Então, não rejeiteis a simplicidade, porque o real é simples, viu? O real é simples. Não rejeiteis a simplicidade das fórmulas. São um recurso para suprir a deficiência de formação dos poucos servidores disponíveis para a obra da hierarquia. Bem, então quando nós adotamos uma oração, ou quando nós começamos a usar uma oração como serviço, no fundo, nós estamos fazendo uma formação para sermos servidores para a obra da hierarquia, porque parece que não estamos preparados para isso. Tanto assim que quando temos uma tarefa, sempre temos outras coisas para fazer. E sempre são coisas que vão acabar influindo naquilo que devia ser a obra da tarefa. E não são só coisas kármicas que nos impedem, não é, de estar completamente na tarefa.
Mas são coisas também que a gente precisa para se compensar, para uma série de coisas que não adianta estar recapitulando aqui. Aqui nós estamos agora para ouvir a hierarquia. E ela diz: não rejeiteis a simplicidade das fórmulas. São um recurso para suprir a deficiência de formação dos poucos servidores disponíveis para a obra da hierarquia. Então, digamos que somos servidores que estamos nos oferecendo para a obra da hierarquia. Somos deficientes. Para o que vem aí, aqui ele não está pondo ninguém como exceção, hein? Está falando para todos. Somos deficientes. Porém, já nos apresentamos, porém, já nos consagramos, alguns já se consagraram, mas agora precisa assumir a oração de outra forma para realmente se tornar eficiente. Compreenderam? Nós somos seres de boa vontade, somos seres entregues até certo ponto, né? E estamos no bom caminho. Mas precisamos nos tornar eficientes. Porque senão, quando as coisas começarem a acontecer, nós vamos sair também aí como loucos. Certo? Então, nós não estamos nos dando a nós mesmos um diploma de pessoas preparadas. Nós estamos lendo no dia 20 de setembro que não rejeiteis a simplicidade das fórmulas, quer dizer, não deixem de orar, porque são um recurso para suprir a deficiência de formação dos poucos servidores disponíveis para a obra da hierarquia. Bem, aqueles que estão realmente entregues, acho que devem dar ouvido a essas palavras e se prepararem. E virarem uma chave, não é? E se colocarem numa outra posição. E não é que possam dizer, eu não sei como fazer. Reze a oração que você souber. Desde que tenha sido passada pela hierarquia, não? Ou então que você saiba orar, que você faça isso diretamente. Mas não são todos que têm essa facilidade. Todos poderão chegar a isso. Mas não são todos que hoje têm suficiente coragem para fazer isto. Aprendei também a encontrar no silêncio interior. Veja que se fala no silêncio de todo lado. É o silêncio é o salvo-conduto. O silêncio é o salvo-conduto. Aprendei também a encontrar no silêncio interior as chaves sobre o poder da oração. Nós não temos ideia do que é o poder da oração, não temos ideia enquanto não conseguirmos fazer silêncio interior. É só no silêncio interior que você pode avaliar, que você pode perceber o poder da oração. E claro que quando você chega no silêncio interior, você não quer mais parar de orar. Porque você sabe que poder tem isso. O silêncio tem o poder de conduzir a consciência externa ao contato com o poder da oração expresso pela alma e mesmo pela mônada. Por que quando você faz silêncio, você percebe a oração de outra forma? Porque aí você começou a ouvir a oração da alma. E quando você, em silêncio, encontrou esta oração lá dentro, aí você se une a esta oração. E esta oração vai ficar muito forte. Esta oração vai sair e vai fazer muitas coisas. E se veio da alma, sabe o que vai fazer.
E aqui ele diz, ele leva isso para um ponto um pouco mais alto e diz, leva ao contato com o poder da oração expresso pela alma e mesmo pela mônada. De forma que, se nós conseguirmos fazer esse silêncio interior, e se estamos realmente na intenção de orar, e se estamos realmente praticando esta oração, nós vamos acabar encontrando a oração da alma e depois, num outro grau, vamos começar a encontrar a oração da nossa mônada. Aí formamos realmente uma oração muito poderosa. Mas isto não pode acontecer logo no princípio, porque nós não estamos preparados. Para a gente conseguir esta oração poderosa de mente, alma e mônada, para estar nesta oração poderosa, a gente precisa já ter renunciado há muito tempo ao ego humano e renunciado há muito tempo a querer fazer as coisas por si mesmo. Porque aí, tendo essa oração poderosa, você vai fazer o que quer, você vai fazer um estrago. Um verdadeiro estrago, que é o que nós fazemos, estragos. Então aí, isto, na medida que você vai renunciando ao seu ego, na medida que você vai renunciando à sua vontade, é que essa oração superior vai sendo formada. Porque aí não tem perigo de você usar essa força para aquilo que você quer. Porque o que você quer é um desastre, normalmente. Então precisa que a gente tenha renunciado ao que quer, renunciado a si mesmo, para poder entrar na composição desta força. E aí ser um ser que vai realmente ajudar. E quando certos instrutores falam de consciência nave também, querem dizer que esse ser que chegou neste ponto de oração, esse ser é válido como uma pequena nave. Esse ser não precisa de nave nenhuma. Esse ser é em si uma pequena nave que começa a sua formação e que começa o seu trabalho aqui no meio de todos. Assim como existem naves lá no céu, pode haver uma navezinha, né? Não grande, uma navezinha aqui. A projeção dos princípios de vigilância e oração. Vigilância e oração nós estudamos no primeiro dia, lembram-se, né? Nós começamos a estudar com vigilância e com oração. E aqui ele volta no final a falar de novo. A projeção dos princípios de vigilância e oração nos pequenos afazeres diários representa um serviço maior realizado pela vida monástica. Isto é, vigilância e oração, para isso não ser interrompido, vá para o monastério. Então a projeção dos princípios de vigilância e oração nos pequenos afazeres diários representa um serviço maior realizado pela vida monástica. O maior serviço que a vida monástica pode prestar é essa vigilância e oração contínua. O maior serviço permite que a presença crística interior seja irradiada para a redenção da esfera terrestre. Então aqui nós temos oração desde o nosso nível até o nível dos monastérios. Foram as mesmas coisas ditas para nós todos. Desde a oração desde a mais simples forma até a oração dos monastérios. De forma que aqui hoje foi uma visão bastante ampla. E isso está num comunicado de Muriel e de Michuk, de 20 de setembro de 2014. Muriel e Michuk. Sim. O último parágrafo. Nos princípios de vigilância e oração,
um ser consagrado encontra a dimensão maior de serviço na atual etapa da transição planetária. Vigilância e oração é o começo nesta etapa. E passo a passo a consciência externa vai aprendendo a se unir e reconhecer a vigilância e a oração realizada pela sua alma e mônada. Obrigado.